boa noite. Eu sou o Enio Carvalho, para quem não me conhece. Eu sou Advanced Training em Programação Neurolinguística e a gente tem um encontro marcado todas as quintas-feiras aqui, a partir das 18h30, com um tema que a gente discorre com o olhar da PNL. Então, hoje, a gente vai conversar sobre algo um pouco mais específico, que vender é mais fácil com PNL. E vender pode vender qualquer produto, inclusive você mesmo. Então, a gente tem outras palestras, e hoje a gente também, nós estamos divulgando, se você quiser conhecer mais a miúde, alguns detalhes de PNL, a gente tem também, eu tenho um livro escrito com o meu parceiro Leonardo Botelho Estrela. Dentro desse livro, bem a calhar o título do livro com o título dessa palestra, que é do sonho à realidade. Você pode encontrar esse livro nos nossos sites, lá no nosso site, eniocarvalho.com.br. E eu fico bastante agradecido por tua presença, por você estar aqui, por você participar disso. Logo no começo, aqui agora, você se inscreve no canal, dá uma curtida, siga. E se você até no final da palestra não achar tão interessante, você pode até discutir, mas aí você pode compartilhar com pessoas do seu relacionamento, seus contatos. Muito bem. Feito isso, falado a respeito disso, vender é bem mais fácil com a PNL. Vender. Olha que interessante. A maneira pela qual o vendedor ele coloca as coisas como um oferecimento para o seu prospect, para o seu cliente, ele pode descobrir num primeiro momento o que é que seu cliente deseja, qual que é o objetivo que o seu cliente quer. O seu cliente, ele quer o quê? Então, por exemplo, se eu sou corretor de imóveis, eu, como corretor de imóveis, eu vou fazer um processo de me oferecer para vender o imóvel para o comprador. Eu vou conversar com ele a respeito de fazer algumas perguntas, tipo, olha só, ele não me conhece, eu não conheço, então eu vou perguntar para ele, o seu desejo é ganhar o máximo de dinheiro que o senhor puder obter na venda aqui do seu imóvel, e o mais rapidamente possível, e de preferência com o mínimo de problemas. Esse é o desejo pautado e comum. A partir daí, eu desperto o interesse do meu prospect. Então, olha só como é que é interessante. Quando eu estou fazendo isso, eu começo a perceber o mundo de acordo com o olhar do meu prospect. Porque eu consigo descobrir quais são as prioridades, quais são os desejos do meu prospect, do meu cliente. Aí eu começo a organizar e fazer uma venda gostosa. Não significa que eu esteja fazendo uma leitura por fazer a leitura. Eu tenho bem específico é a maneira com a qual eu vou vender. O que eu vou vender? Eu vou vender... eu vou vender preço. Não! Você não vai vender algo que está relacionado a preço. Por quê? Porque quando você vende preço, olha que interessante, preço é o que o cliente paga. O que você está vendendo para ele, vai fazer a diferença, você está vendendo valor. Quando você começa a vender valor para o seu cliente, você muda. Aí, o preço ele se desmancha. Então, imagine que você e o seu concorrente têm a mesma mercadoria, só que o seu preço é mais caro do que o preço do seu concorrente. Como é que você vai fazer? Como é que você vai se virar se você ficar somente no preço? Você vai dar
trabalhar com descontos e mais descontos e mais descontos? Como assim? Não, você vai vender valor. E quando você vende valor, você pode vender valor na variedade da tua mercadoria, no estoque que você está oferecendo para ele, que ele pode pedir o que ele quiser, quantas unidades que ele quiser. Você pode estar vendendo pós-venda, você pode estar vendendo garantia para ele, localização, você pode estar vendendo para ele experiência, uma forma de pagamento diferenciado. Enfim, você agrega valor ao seu produto. Enio, isso é um curso de vendas? O que isso tem a ver com PNL? Mas para você passar essa mensagem para ele, você precisa desenvolver uma relação de confiança. E uma relação de confiança é algo importantíssimo e fundamental. É o começo de tudo. Nós, em PNL, em Programação Neurolinguística, damos a esse nome, dessa confiança, englobamos numa palavra francesa de nome rapport. Rapport. Enio, eu ouvi dizer que rapport é empatia. Não! É muito mais profundo do que uma simples empatia. Rapport é uma relação de confiança entre duas pessoas. É uma relação de confiança, de uma comunicação entre mentes inconscientes. Aí, a sua mensagem de passar o valor agregado ao seu produto começa a ter audiência, começa a ser ouvido e entendido, porque você está desenvolvendo uma relação de confiança. Por exemplo, você chega num lugar e você não conhece a pessoa, não conhece, e como é que você vai abrir um primeiro momento de diálogo? Você olha com a sua percepção aguçada e vai descobrir o que é que seu prospecto tem como interesse diferenciado. Se ele gosta de cachorro, se ele gosta de passarinho, se ele gosta de gato, se ele gosta de livros, se ele gosta de bicicleta, se ele gosta da Bíblia, se ele gosta de quadros, enfim, se ele gosta de criação de animais, porte grande, cavalo, boi, se ele é retireiro, você vai procurar perceber. E caso você não consiga identificar, você vai perguntar para ele qual que é o interesse. Isso depois de você se identificar. Meu nome é Enio Carvalho, eu represento a minha empresa, uma empresa, e vim aqui lhe oferecer tal produto. E aí, eu gostaria, antes de começar a conversar, o que é que o senhor mais gosta de fazer no seu lazer? A pessoa vai ter o maior prazer em abrir a caixa secreta dele. E aí, ele vai estar, olha só o gerúndio, conversando com alguém que tem interesse em ouvir aquilo que é importante para ele. E ele vai falar, e ele vai falar. E você está ali conversando com ele. Rapport, então, é a capacidade de você despertar a possibilidade de uma conversa de ida e volta. E no primeiro momento, você está desenvolvendo isso, que rapport, sempre que houve duas pessoas conversando, sempre houve rapport. Só foi decodificado isso agora pela programação neurolinguística na década de 70. E foi organizado de maneira tal que você começa a perceber de uma maneira consciente como é que funciona o rapport. E se é de uma maneira consciente, você tem a opção de desenvolver esse rapport, que tem como objetivo principal estabelecer uma reunião, uma relação de confiança. E essa relação de confiança é que vai fazer com que você apresente a sua mensagem e ela seja ouvida e entendida. Olha só, nós, nesse primeiro momento, começamos a atrair atenção, descobrindo interesses em comum.
interesses em comum do seu prospecto, não exatamente do seu. O seu não tem relevância. Ele não quer saber se você tem conta para pagar, ou já está vencida, ou que você tem que colocar combustível no seu carro. Isso para ele não tem o menor significado. O maior significado é você despontar qual que é a prioridade dele. Ótimo. Então, já começamos a fazer um primeiro passo. Uma segunda maneira de você fazer isso é você procurar adaptar a maneira como o seu cliente fala. E como é que ele fala. Se ele pronuncia as palavras numa velocidade muito grande, ou se ele fala meio pausado, com as palavras bem pronunciadas. Se você modificar o seu jeito de falar e procurar acompanhar numa velocidade mais próxima da dele, ele vai entender que tem alguém que está ali, que ele não é um boneco de cera ou um boneco robotizado que está ali para entender o que ele está falando. Você está proporcionando uma relação prazerosa com ele, porque você está procurando sair da sua maneira de se comunicar e adaptando na vontade dele de transmitir o conteúdo dele. Uma outra maneira também que você vai utilizar como recurso é você procurar utilizar aquilo que a gente dá um nome de espelhamento, mas esse nome espelhamento é um nome meio técnico, é você procurar desenvolver os gestos que a outra pessoa faz. Não exatamente igual, e não exatamente no mesmo tempo, porque isso serve, inclusive, se você o fizer exatamente igual, isso serve como um inibidor. Ele fala com você com gestos largos, você, de uma certa forma, pode respondê-lo com um gesto largo. Se ele conversa com você com os pés dele, um voltado para um lado e outro voltado para um outro lado, você pode, de uma maneira sutil, procurar ajeitar o seu pé próximo daquele que ele está mostrando para você. Isso a gente dá um nome de espelhamento. Você procurar não macaquear, não copiar, não se tornar a imagem do espelho daquilo que ele está fazendo, mas você procurar espelhar os gestos maiores que ele faz. E não fazer como logo quando eu comecei a tomar isso como verdade, eu tinha uma empresa de um colchão magnetizado, de uma multinacional japonesa, e eu fui fazer uma visita com um vendedor num dono de um hotel, lá na Baixada Santista. E quando eu cheguei lá, nós começamos a conversar e o vendedor, o comprador, ele começou a falar com uma voz gutural. E eu, quando eu ouvi isso, eu falei, eu vou repetir igual. Aí ele perguntou para mim, por que você está fazendo isso? E aí eu não soube responder. E aí eu perguntei por que ele fala daquele jeito. Ele tinha sofrido uma intervenção cirúrgica. O que aconteceu? Eu fiz o mesmo espelhamento, mas eu perdi a venda. Eu perdi a confiança que eu estava estabelecendo com ele. É isso que são os excessos, mas isso você só vai aprender fazendo, na prática. Um outro dispositivo muito importante a respeito é você prestar atenção nas palavras mais usuais que ele usa, nos verbos mais usuais que ele usa na conversa. Então, se ele usar verbos que sejam relativos àquilo que ele vê, que ele olha contraste, ele olha o tamanho, ele
olha o invólucro do produto que você está vendendo, você vai procurar traduzir a sua mensagem na linguagem que ele entende. Então, ele faz características a respeito de imagens, traduza isso em imagens. Então, olha, de uma maneira assim, bem rudimentar, você consegue criar esta relação onde há uma troca de mensagens entendíveis. E isso que você está fazendo, você está desenvolvendo, através do rapport, uma relação de confiança. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que você vai fazer é quando ele quer escapar para preço. E aí ele vai falar para você, isso é muito caro. Aí você vai procurar aprofundar o motivo. Quando a gente faz um curso de vendas, quando ele diz não, em vendas a gente fala isso são objeções, a gente tem que desmanchar essas objeções. Sob o ponto de vista de PNL, a gente tem uma outra informação que você pode ser mais cirúrgico, mais preciso. Quando alguém coloca para você alguma justificativa, ele, sobre o ponto de vista nosso, nós nos comunicamos em dois níveis. Nós nos comunicamos no nível consciente, nós nos comunicamos no nível inconsciente. No nível inconsciente, para subir para o nível consciente, nós utilizamos três maneiras, três formas. Nós pegamos o nosso assunto, ou nós generalizamos, ou a gente omite alguma parte da informação, ou a gente distorce essa informação. Então, quando ele diz não está caro, você vai perguntar para ele especificamente como. Ele fala assim, está caro. Caro comparado a quê? Quando você, depois de ter desenvolvido o rapport, faz esse tipo de pergunta, esta pergunta ela tem uma resposta analógica, isto é, ele precisa se reportar a encontrar nele mesmo uma justificativa, a qual essa justificativa ele se baseia para dizer para você, está caro, está barato, é grande, é pesado. Aí você começa a estabelecer a identificação daquilo que ele está lhe dizendo. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. O senhor não tem dinheiro? Se o senhor tivesse, quantas dessas unidades o senhor compraria? Olha como é que você modifica a sua forma de interagir com o rapport, com o seu prospecto, com o seu cliente. Então, você vai pegar o que a gente chama de estrutura verbal profunda, você vai pegar aquilo que ele está generalizando. Não, está todo mundo, ninguém mais compra isso. Ninguém? Quem ninguém? Quem é que disse isso para o senhor? Onde que o senhor tirou essa informação? Então, você começa a ter um pouco mais de clareza. Você começa, depois, deixa bem claro, depois de desenvolver o rapport, você começa a ter uma maior clareza na sua comunicação. Bom, aí depois, você pode... esqueci de enumerar 4 passos que a gente está colocando aqui de uma forma assim, bem superficial. Você desenvolver algo que a gente chama de âncora. Como é que é? Âncora. Âncora é uma ligação frouxa entre um estado interno e entre uma emoção e um comportamento externo, uma ligação frouxa. Quando você faz isso, se você desenvolver no seu cliente, procurar desenvolver nele um estado de alegria, um estado de satisfação, algo que ele tenha como recordação daquilo que ele já fez, de uma compra que ele se sentiu muito satisfeito,
a compra deixou ele senhor das suas escolhas, satisfação da sua escolha, e você conseguir ter uma marcação, e agora uma marcação digital, você fez uma âncora nesse estado dele, você vai utilizar essa âncora para você terminar de montar o quarto passo. Então, olha que interessante. O primeiro passo, você desenvolveu uma relação de confiança, rapport. O segundo passo, você encontrou motivos para ele comprar ou para você entender o que significa a objeção dele. Eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você vai fazer algumas perguntas para que ele saia dessa generalização ou dessa omissão, ou dessa distorção, e comece a apresentar para você reais motivos com as quais pode ou não ser pertinente. Você, então, no terceiro passo, você agora vai desenvolver a possibilidade de localizar algo com o qual você tenha um estado de âncora. Você vai ancorar, você vai colocar neste momento uma ancoragem entre um estado de percepção maravilhoso, que ele se sente muito bem, que ele estava muito satisfeito, que ele pagou o melhor preço. E aí, mas como é que eu faço isso? Por exemplo, se você perguntar para ele assim, escuta, esse relógio que o senhor está usando, esse óculos que o senhor está usando, essa camisa que o senhor está usando, essa calça, o senhor, quando optou por essa compra, o senhor optou somente pelo preço ou pela qualidade? Você começa a tirar algo que está automatizado para algo com o qual ele... Opa, é verdade. Quer dizer, o critério que ele usa dentro do contexto da roupa que ele está colocando para te receber, ele vai utilizar o mesmo critério. O critério dele não é preço. O critério dele é qualidade. O critério dele é beleza. É você quem vai descobrir o que é que está faltando para ele. E aí, você juntando essas informações, você vai fazer uma coisa fantástica que a gente usa em PNL, é a capacidade de você criar imagens. Você pedir para ele, imagine a mercadoria, o pedido seu chegando. Se ele for um negociante, no prazer do cliente dele vendendo. Se for a você que está oferecendo para ele um serviço, coloque-o imaginando o serviço pronto. Coloque-o na satisfação através de criar imagens. Isso é tão importante que faz com que... Mas como é que eu vou criar imagens? Como é que eu vou fazer isso? Um negócio que a gente chama, em PNL, técnico que chama submodalidade. Submodalidade é você especificar... se, por exemplo, no exemplo que eu dei a respeito dele falar imagens, você perguntar para ele se a imagem que você está pedindo para ele ver é uma imagem de uma fotografia que ele consegue imaginar ou é a imagem de um filme. Se ele está vendo isso, você vai perguntar, você se vê lá na imagem ou você está dentro da imagem? Essa imagem, se ela for uma fotografia, ela está num quadro, e esse quadro ele tem moldura. Essa fotografia está em preto e branco ou está colorido? Se tiver colorido, qual é a cor que tem mais predominância? E aí você consegue criar a possibilidade de imagens, que é assim que a gente compra. Como é que a gente faz a compra de algo? A gente imagina que está relacionado ao nosso neocórtex, à nossa razão. Não! Ela está relacionada ao prazer que a gente vai adquirir em viver desfrutando daquele motivo da compra. É isso que a gente vai fazer. Então, vender
é muito mais fácil com essas técnicas de PNL, de programação neurolinguística. Esses são os 4 passos com os quais a gente pode colocar como fundamentais. Por exemplo, um contrapé que existe nesse rapport, que é o primeiro passo, o rapport, como ele é dinâmico, você pode estabelecer um rapport tão grande com o seu cliente que você fica amiguinho dele e o seu objetivo, que é fazer a venda, você não faz. Ele fala. Então, existe termos, maneiras de você desenvolver o rapport e você também organizar a graduação do rapport. Se ele continua a crescer, ficar muito intenso, ele não é um objetivo buscado. Aí você pode diminuir o rapport. Como é que você diminui o rapport? É você, ao invés de continuar olhando para o seu cliente, você olha para o outro lado, você olha o relógio, se você tiver, olha o celular, você diminui aquilo que essa frequência de confiança. E aí depois você torna, como isto não é dinâmico, isto não é parado, você continua a voltar a estabelecer o rapport. É assim que você pode utilizar de uma forma bem inicial um rapport e uma boa venda. Então, eu acho que é uma maneira que você tem de conquistar o seu cliente, fazer o seu cliente trocar mensagens com você, com a certeza de que aquilo que ele fala, ele está sendo ouvido e compreendido. São palavras assim, jogadas de uma maneira, puxa vida, isso é tão natural. Uhum. A gente fazia isso de forma natural. Se você já foi vender alguma coisa, Enio, eu não sou vendedor. Você é vendedor das suas ideias. Você é vendedor de você mesmo. Você se vende a todo momento. Tudo aquilo com o qual nós passamos num relacionamento com outras pessoas, nós estamos nos vendendo. Então, é bem isso. A gente tem que agradecer a participação de vocês aqui. Novamente sugerindo para que, se você tiver interesse em novos conhecimentos mais detalhados, você pode encontrar ou lá no nosso site ou também no livro que a gente lançou aí, que é Do Sonho à Realidade. O nosso site meu nome é www.eniocarvalho.com.br. Então, dê suas sugestões, faça sua crítica, curta essa nossa palestra e saiba que quinta-feira que vem a gente continua fazendo essas palestras, a gente aceita sugestão para os próximos títulos, sempre com o olhar da PNL. Então, às quintas-feiras, a gente faz uma palestra aqui às 16 horas no YouTube e às 18h30 aqui no Facebook. Para me encontrar é Enio Carvalho Instrutor, para me achar aqui. Ou então lá no site www.eniocarvalho.com.br. Eu fico muito agradecido pela sua atenção, por sua participação, compartilhe. E eu costumeiramente termino os meus eventos com uma frase que era utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Aguardo-os na próxima semana. E a gente também faz um evento segunda, terça, quarta e sexta, eu e o Leonardo Botelho Estrela, é meu parceiro, quem escreveu o livro comigo. Espero encontrar com vocês. Muito obrigado.